Olá, olá, muito bom ter você aqui de volta para mais uma aula da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores. Nessa aula, nós vamos começar o capítulo 6 sobre redes sem fio. E o assunto dessa primeira aula é uma breve apresentação sobre as redes sem fio e seus elementos, bem como as características dos enlaces sem fio. A importância da gente estudar redes sem fio na disciplina de redes de computadores está relacionado com o contexto dessas redes na nossa vida, nos dias atuais. Se a gente for olhar estatisticamente, a gente tem mais hospedeiros móveis hoje em dia conectados à internet do que hospedeiros fixos. Em 2019, essa proporção era de 5 hospedeiros móveis para cada um hospedeiro fixo. E a tendência é que esse número continue crescendo, né? Por que que isso está acontecendo? Porque as pessoas usam muito mais o celular do que o computador no dia a dia. O celular é o principal elemento de conexão à internet móvel que nós temos. Mas a gente também tem outros tipos de dispositivos, né, que constroem as redes, por exemplo, das cidades inteligentes, né, que são dispositivos que estão aí espalhados pelas cidades, ou casas inteligentes. Todos eles se conectam à internet de maneira sem fio e às vezes móvel, né? Um contexto interessante é a gente pensar que as redes celulares, principalmente as redes 4G, né, e em diante, a quarta geração e a atual quinta geração, elas são completamente alinhadas com a internet. O que que significa isso? Que as pessoas usam essas redes, né, usam os celulares para acessar a internet muito mais do que elas usariam para fazer ligação de voz. Então, o contexto das redes móveis e redes sem fio é extremamente relevante para a gente hoje em dia, na internet. E aí, nesse contexto, a gente tem dois desafios que são distintos, mas são super importantes da gente tratar, né, no desenvolvimento dessas tecnologias. O primeiro deles é a questão da comunicação sem fio. Como fazer o envio de pacotes, né, pelo espectro eletromagnético, pelas ondas de rádio, de modo com que a gente consiga altas velocidades, qualidade boa na comunicação, né? E uma certa imunidade a outros problemas, como interferência, que é um assunto que nós vamos tratar ainda nessa aula. E um segundo desafio, que é diferente, é o desafio da mobilidade. Como é que eu vou suportar com que usuários que estão conectados à rede em um determinado local, eles saiam daquele local e se mudem para outro, né? E tudo continue funcionando normalmente. É o caso, por exemplo, de quando a gente está com o celular na rua, no carro, por exemplo, e a gente vai andando de um lugar para outro e a gente vai trocando de pontos na rede. Então, essa é a questão da mobilidade. Para que nós possamos entender, então, como as redes de fato funcionam, nós temos que conhecer quais são os elementos que compõem as redes sem fio. Então, a gente tem aqui uma figura que ilustra, a arquitetura completa de uma rede sem fio, e nós vamos começar falando sobre os hospedeiros, os dispositivos móveis, os nós, né, que são os computadores, os celulares ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico que se conecte na rede via, uma conexão sem fio. Esses dispositivos são como se fossem os hospedeiros da rede cabeada, eles são os responsáveis lá por executar as aplicações, eles estão ali na borda da rede. Agora, é importante a gente destacar que esses hospedeiros eles podem ser estacionários ou móveis. Todos eles são sem fio, eles se conectam na rede sem a presença de cabos. Mas não necessariamente esses dispositivos têm que se mover de um lugar para outro. A gente pode pensar, por exemplo, numa televisão smart que está pendurada na parede e ela se conecta sem fio à internet. Nós podemos pensar num computador desktop, aquele de mesa grande com um gabinete, que tem uma placa sem fio e se conecta à internet. Esse tipo de dispositivo, você não coloca embaixo do braço e sai com ele ligado andando por aí. Eles são dispositivos sem fio e estacionários. Por outro lado, o nosso celular, né, ele é um dispositivo sem fio, mas ele é um dispositivo móvel. Porque às vezes a gente está assistindo um vídeo e a gente sai de casa e a gente vai perder a conexão com o Wi-Fi da nossa casa e a gente vai mudar a conexão, por exemplo, para a conexão do celular e eu quero continuar assistindo o vídeo. Esse é o desafio da mobilidade, como fazer com que isso aconteça. Como fazer com que uma conexão que já estava em andamento, um vídeo no meio do caminho, quando eu troque de rede, esse vídeo não pare de executar. Bom, outro elemento super importante na arquitetura de redes é a estação base. Esse
termo estação base está relacionado com o equipamento que faz a conexão com a infraestrutura cabeada e os dispositivos sem fio. Normalmente a gente fala que esse equipamento é como se fosse um repetidor. Ele é responsável por pegar os pacotes que estão vindo, por exemplo, da internet e chegando até ele por um cabo e enviar esses mesmos pacotes aos dispositivos finais através de uma conexão sem fio. Quando os dispositivos finais enviam pacotes para a internet, eles são enviados numa conexão sem fio até essa estação base, e essa estação base pega este pacote que foi recebido sem fio e envia ele, encaminha esse pacote pela rede cabeada. Então, ela é responsável por fazer essa troca entre pacotes que chegam e saem da rede com cabo para pacotes que chegam e saem na rede sem fio. Que tipo de exemplos são esses? São as torres de celular, os pontos de acesso Wi-Fi que nós temos nas nossas casas, que nós chamamos de roteadores, mas tecnicamente, né, sendo bem preciso, o nome dele é ponto de acesso, porque o que ele faz é a transferência entre a rede sem fio e a rede cabeada. Ele também ali dentro do mesmo equipamento, da mesma caixinha, ele também faz a função de roteamento. Então são duas funções de redes distintas dentro do mesmo equipamento. Por isso que a gente fala só roteador, mas ele é um roteador e também é um ponto de acesso. E como que acontece então a comunicação entre os hospedeiros sem fio e as estações base? Essa comunicação acontece através de enlaces sem fio. Esses enlaces são tipicamente usados para conectar os hospedeiros à estação base, e o uso desses enlaces tem que ser controlado por protocolos de acesso múltiplo, como aqueles que nós vimos no capítulo anterior da camada de enlace. Esses enlaces, né, são, na verdade, o espectro eletromagnético, onde a gente usa uma determinada frequência para a transmissão das informações na rede sem fio. O espectro eletromagnético ele é muito grande, ele tem muitas frequências distintas, e transmissões que são feitas numa frequência não interferem em transmissões feitas em outras frequências. Então, as redes sem fio, elas usam frequências específicas que foram reservadas para uso específico desse tipo de aplicação, né? São diversas frequências e essas frequências têm que ser ajustadas, né? A transmissão dessas frequências tem que ser ajustada de acordo com as características da comunicação sem fio, que é um assunto que nós vamos falar aqui daqui a pouquinho. Mudando um pouquinho a nossa linha de análise dessa figura, nós podemos ver que essa figura aqui representa uma organização de uma rede sem fio no que nós chamamos de modo infraestruturado. O que é o modo infraestruturado? É um modo onde a gente tem uma estrutura de rede cabeada, onde a gente tem cabos que chegam até as estações base, e essas estações base enviam as mensagens para os hospedeiros sem fio que estão conectados a ela, tá? Nesse contexto de rede infraestruturada, nós temos aqui um termo, né, um conceito muito importante que se chama handoff. Seria a tradução para transferência. Ele é o processo de um hospedeiro móvel que troca a conexão de uma estação base para outra estação base, mas mantém a conexão com a rede cabeada. Então a gente pode pensar nessa realidade imaginando assim, olha, eu moro numa casa grande, eu comprei um roteador sem fio e esse roteador não consegue cobrir toda a minha casa, né? Ele não, lá no outro extremo da minha casa, a gente não tem uma qualidade de sinal muito boa, a internet não funciona lá. O que que eu posso fazer? Eu posso comprar um segundo roteador, conectar esses dois roteadores por cabo, e aí eu vou ter uma cobertura completa da minha casa. E aí, quando eu estou num determinado extremo da casa, conectado em um desses pontos de acesso, e eu começo a andar por dentro de casa indo para o outro lado, eu vou trocar de um lado de um ponto de acesso para outro. Eu vou fazer um handoff. Mas é apenas a conexão sem fio que está mudando. Dali da conexão sem fio para trás, para a internet, para o roteador, para todas as outras coisas, não há diferença. Porque eu estou ali dentro de uma mesma rede, né? E eu estou simplesmente mudando o ponto de acesso. Mas a minha conexão com a rede cabeada continua sendo a mesma. Uma outra maneira da gente organizar redes sem fio, e aí a gente vê uma figura totalmente diferente, é o que nós chamamos de modo ad hoc, ou modo sob demanda.
Nesse contexto, a gente não tem mais a presença da estação base da rede infraestruturada. Aqui são vários dispositivos que têm conexão sem fio. A gente liga a conexão sem fio de todos eles e eles começam a conversar um com os outros e eles se organizam para construir uma rede e rotear os pacotes entre eles, de maneira automática. Então a gente tem exemplo aqui nessa figura, né? Quatro computadores ali de cima e um computador um pouquinho mais isolado embaixo, né? Esses círculos em volta representam a área de cobertura que eles conseguem comunicar. Então, eles conseguem se comunicar via sem fio com outros equipamentos que estejam dentro desse círculo, né? O que que a gente percebe? Que o computador de baixo não consegue conversar com os computadores de cima porque eles não estão, né, um dentro do círculo do outro. Mas os computadores de cima, se a gente olhar para o mais lado de cima de todos e ver o círculo dele, né? E olhar para o quarto ali para baixo, que está, né, naquele grupo dos quatro de cima para baixo na direita, o círculo dele, eles estão longe um do outro, eles não conseguem se comunicar diretamente. Mas eles podem sim se organizar os quatro e formar essa rede sem fio ad hoc, onde o computador envia a mensagem para outro computador que vai encaminhando até chegar no computador de destino. Nesse contexto aqui, né, não há nenhum tipo de coordenação de uma estação base para fazer a comunicação. Tudo tem que ser organizado entre os próprios interessados ali no funcionamento da rede, né? E é importante destacar que esse tipo de rede tem vários desafios. Imagina só se um desses computadores que estão ali no meio saem da rede, simplesmente ele desliga, ou, né, ou acaba a bateria, ou a pessoa pega o computador e leva embora. Toda a rede tem que se reorganizar para que ela continue funcionando. Agora pensando um pouco sobre os enlaces sem fio, né? A transmissão sem fio, ela acontece através do envio de sinais de radiofrequência pelo espectro eletromagnético. Então a gente tem um determinado equipamento que é o emissor, ele vai gerar uma onda, um sinal de rádio. Esse sinal de rádio vai propagar pelo espaço até chegar, né, no equipamento de destino. Quando ele chega no equipamento de destino, o equipamento de destino identifica a presença de uma onda eletromagnética, analisa o formato, as características dessa onda e decodifica a informação. Com isso, ele vai encontrar ali uma sequência de bits que corresponde, ao pacote que foi transmitido. Uma coisa que eu acho, eu gosto super de reforçar, né, é que a transmissão das ondas das redes sem fio, ela não acontece pelo ar, ela acontece pelo espaço. Senão a gente não conseguiria, por exemplo, enviar ondas, né, eletromagnéticas, por exemplo, para os satélites ou para outros, né, equipamentos que nós mandamos para outros planetas, né? A gente não tem ar fora da nossa atmosfera. E a onda continua propagando do mesmo jeito. Então a onda propaga no espaço, onde a gente tem um espectro eletromagnético. Não é no ar, tá bom? Bom, voltando aqui para a nossa figura do slide. O primeiro problema que a gente vai atacar é a atenuação. A atenuação é a perda de potência dessa onda à medida que ela vai propagando. Quanto mais distante essa onda está da origem, mais fraquinha ela é. A gente pode pensar aí quando a gente joga uma pedra num lago, né? Logo ali no centro, onde a pedra caiu, a gente vê uma ondinha forte, bonitinha, e ela vai propagando em todas as direções. É o que acontece com as ondas eletromagnéticas. Mas à medida que elas vão ficando longe, elas vão cada vez ficando mais fraquinhas até uma hora que a gente não mais consegue ver essas ondas. Isso é a atenuação. Essa atenuação, ela não é nem linear, ou seja, ela, na verdade, ela é quadrática. Quanto mais longe a gente está da origem, mais rápido esse sinal vai se deteriorando. O outro problema extremamente relevante no contexto da comunicação sem fio são os múltiplos caminhos. As ondas eletromagnéticas, elas vão batendo nos obstáculos que existem pelo caminho e elas vão sofrendo refração e reflexão. Elas mudam a direção do caminho quando tem a refração e elas, né, retornam como se batesse num espelho e voltasse com a reflexão. Isso faz com que uma onda original, na verdade, depois que ela encontre vários obstáculos, ela se transforme em uma onda original, mais várias pequenas ondas que vêm como consequência aí, né, da reflexão e da refração desse sinal pelos obstáculos. E tudo isso tem que ser percebido pelo dispositivo que vai receber essa onda,
né, para que na hora que ele vai fazer a decodificação, ele faça essa decodificação de maneira correta. Então, isso é bastante desafiador no processo aí de desenvolvimento das tecnologias sem fio. E um terceiro desafio que nós temos nas redes sem fio, né, nos enlaces sem fio, é o ruído. O ruído é a interferência causada numa determinada frequência por outras fontes, que não são as fontes originais de comunicação. Então, eu tenho o meu computador tentando conversar aqui com um ponto de acesso, né? E o meu vizinho tem lá um outro equipamento dele, lá um outro celular, alguma coisa que está usando a mesma faixa de frequência. Ele emite um sinal lá, e aquele sinal chega até aqui a minha casa e ele causa uma interferência na minha comunicação. A gente chama isso de ruído, porque ele não faz parte da minha comunicação original. Ele não é um sinal emitido pela minha rede. Eu não tenho controle sobre esse sinal. Para que as redes funcionem, a gente precisa ter uma relação sinal-ruído boa. Vou dar um exemplo aqui em outro contexto. Vamos pensar que a comunicação sem fio se contextualiza numa sala de aula onde tem um professor e várias crianças, né? As crianças conversam uma com as outras. Elas estão conversando o tempo todo e isso gera um ruído na sala, né? Um barulho, um burburinho o tempo todo ali, né? Que é o barulho de várias pessoas falando ao mesmo tempo. O professor, quando ele quer falar alguma coisa, ele tem que levantar a voz e falar mais alto para que a potência da voz dele, do sinal que ele emita, seja bem maior do que o ruído para que todo mundo ouça o professor. Se ele falar na mesma altura que as outras pessoas, vai ficar só mais um barulhinho no ruído. E aí alguém que está sentado lá na sala de aula não vai conseguir entender o professor. É exatamente esse mesmo problema que acontece no contexto das redes sem fio. Tá? O sinal emitido é o professor querendo comunicar alguma coisa, né? Quem vai receber é uma pessoa que está sentada ali querendo ouvir, e essa pessoa, além de ouvir, né, o professor, ela também está ouvindo todos os outros tipos de ruídos que tem no ambiente, né? Então a gente precisa de uma relação sinal-ruído boa para que a pessoa consiga ouvir tudo com qualidade. Quando a relação sinal-ruído está mediana, a pessoa às vezes vai entender um conjunto de palavras, mas não vai entender algumas outras específicas, porque na hora que aquela outra palavra foi dita, houve um ruído maior, né? Alguma coisa do gênero. A gente pode fazer essa analogia aqui no contexto da rede sem fio, como se fosse alguns bits errados. Quando a gente faz uma transmissão sem fio, a gente está transmitindo um conjunto grande de bits. Pode ser que uma partezinha desses bits chegue com problema, porque houve na hora daqueles bits algum tipo de interferência maior, né? Então a gente tem um indicador que se chama BER, é a proporção de bits errados. Do universo de X bits, quantos por cento deles chegaram errados, né? Qual é a relação entre o ruído e o BER? Quando a gente aumenta a potência, a gente aumenta essa relação sinal-ruído. E a gente, consequentemente, diminui essa taxa de bits errados. Só que esse problema não está relacionado unicamente à potência da transmissão. Não adianta o professor ficar lá na frente da sala de aula gritando se o aluno que quer ouvir ele está lá do outro lado da rua, ele está muito longe. O professor pode emitir o sinal na voz mais alta que ele consegue, mas essa potência máxima ainda não é suficiente para alcançar, né, o aluno que está lá do outro lado da rua. Então, qual que é a relação disso no nosso contexto de rede sem fio? Os usuários, né, os dispositivos móveis, eles vão se movimentando. E à medida que eles vão ficando longe da antena que está emitindo o sinal, a relação sinal-ruído piora. E isso faz com que a taxa de erros aumente. Quando a taxa de erros aumenta, a gente começa a não conseguir mais enviar os pacotes. E aí o que que a rede tem que fazer? Ela tem que se adaptar. Ela tem que trocar parâmetros da camada física que estão relacionados justamente com a criação, a modulação, dar o molde para essas ondas, para que a onda consiga chegar lá do outro sinal com uma característica mais presente, uma onda mais bem formada, mais bem desenhada, para que o outro lado lá consiga ouvir aquela onda, né? E interpretá-la e decodificá-la corretamente. Bom, com isso a gente finaliza essa primeira aula sobre rede sem fio. Já deu para perceber, né, que os desafios são muitos, né?
E a gente vai falar na próxima aula sobre as redes sem fio Wi-Fi, que é o tipo de rede que a gente mais utiliza no ambiente doméstico. Aguardo vocês lá.